Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Bom dia. Você tá aí? Então dá um glória a Deus. Glorifique a Deus. Você veio aqui para isso, amém? Para louvar e engrandecer o nome de Deus. Amém? Nessa manhã gloriosa. Não é porque não vimos o sol que ele não está. Amém? Ainda que chova, a gente pode dar glórias a Deus. Amém? Ainda que nem tudo está decorrente como eu quero, ainda eu posso dar glórias a Deus. Amém? De alguma forma Deus está ministrando ao nosso coração. E eu acho que Ele já ministrou muito. Amém? E que Ele continue ministrando mais ao teu coração. E que você receba mais ao teu coração. Que Ele esteja aberto para a boa palavra, que é a palavra dEle. Amém? Ela é boa, irmãos, ela é boa. Quando ela é aceitável, ela é boa. Amém? Quando ela é respeitada, ela é boa. Quando ela é honrada, ela é boa, a palavra de Deus. Amém? Meu irmão, você está aí? Bom dia, meu nome é Niceia, pastora Niceia, Nil, pode ser ei, né? Às vezes sabe o nome, ei, eu respondo, glórias a Deus, né? Porque eu sei quem eu sou, amém? E eu sou filha de Deus acima de todas as coisas, amém? Glórias a Deus. E nós estamos então nessa direção. Na verdade ela sempre houve, mas nesse ano ela está um pouco mais reluzente, se eu posso dizer assim, falar desse Espírito Santo, amém? E, né, ele sempre esteve, porque se há presença é porque ele está, se há bondade é porque ele está, amém? Ele sempre houve, mas talvez não foi tão falado, tão entendido ao nosso meio, o Espírito Santo de Deus. Às vezes quem ouve da primeira vez, né, que nós estamos vindo assim, dessa maneira de falar um pouco mais constante do Espírito, né? Talvez você pense assim, meu Deus, será que eu estou numa igreja espírita? Não, você vai entender. Amém? É um pouco diferente. Glórias a Deus. Mas o que a gente quer passar, quer falar, e você precisa compreender, são coisas do céu. Amém? E para entender o céu, eu preciso entender o reino de Deus. Porque isso faz parte do reino de Deus. Aleluia! Não do meu reino. Sai um pouco da ossada da minha cultura. Mas entra no reino de Deus. Aleluia! Um tempo atrás, até agora nem tenho mais conseguido acompanhar. Eu assisti a um documentário sobre a rainha Elizabeth. Porque no Reino Unido, na Inglaterra, existe um reino diferente. Uma maneira de vivência um pouco diferente daquilo que nós vivemos. Amém? Lá existe uma rainha estabelecida com um comando. E a rainha lá, ela é dona de tudo. De todo pertence, de tudo que existe na Inglaterra, é da rainha. Amém? Lá o comando é monarquia. Isso, né? Me lembro, às vezes me foge um pouco as comparações, assim, a direção certa. E quando você compra, quando alguém que está lá, compra um terreno, compra uma casa, ele tem domínio sobre aquele terreno por 99 anos. Depois ele passa novamente a ser da rainha. Porque tudo é da rainha. Amém? Eu só estou explicando algo terreno para a gente entender o céu. Uma comparação, o céu é muito mais extenso, muito maior do que isso. Mas às vezes para descer ao nosso entendimento, a gente precisa ter algumas comparações. Amém? Só que tem quem mora lá
naquele bairro onde ele comprou, aquela localização onde ele comprou, ele pode usufruir de tudo o que tem lá. Amém? Por exemplo, os hospitais são um dos melhores na Inglaterra. Escola é uma das melhores que existe mundial, é lá. E quem mora nesse reino segue as regras do reino, mas também usufrui de tudo que aquele reino tem. Amém? Por exemplo, para você ir no hospital, você paga 3 libras e 50, que é só o valor da receita. E você usufrui de tudo, você usufrui do hospital, você usufrui da medicação. Eu quero medicação para febre ou para câncer. 3 libras e 50. Para tudo, você usufrui do que a monarquia diz naquele reino. Então você usufrui de tudo. Mas você também obedece de tudo que aquele reino tem. Amém? E o reino de Deus é assim. Não dá para viver em 2 reinos. Amém? E o que eu estou te dizendo é para quem quer viver no reino dos céus. Quem é o Espírito Santo de Deus? É algo que o reino dos céus diz que nos deixaria. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Aleluia. Ele não é um vento, mas é um vento. Aleluia. Ele não é uma inspiração, mas ele é uma inspiração também. Glórias a Deus. Ele é a presença, mas não é só a presença. Porque é uma pessoa que carrega todas essas características. E como o pastor diz, quando a gente nasce de novo, quando há esse novo nascimento, porque no reino de Deus diz que para entrar nesse reino, eu preciso nascer de novo. Você já ouviu pessoas falando assim: eu tive um acidente, eu tive uma situação assim, eu nasci de novo? É mais ou menos assim o Espírito Santo. Você está vivo, mas está morto. Nós somos dotados de espírito, alma e corpo. Aleluia. Mas quando nascemos, né, hoje nós vamos apresentar uma princesa. Aleluia. Glórias a Deus. Só que quando nós nascemos já caídos. Nós nascemos mortos. Não sei, é meio contraditório falar isso. Mas é assim, nós nascemos mortos, caídos, já pelo pecado. Precisando de Cristo. Amém? Só que ainda com pouco entendimento. Por isso que os pais com autoridade vêm aqui e apresentam aquela criança. Consagram aquela criança na presença de Deus. Aleluia. Mas quando eu cresço, eu tenho um novo nascimento. Agora eu tenho um entendimento. Que o meu espírito é como se ele estivesse morto. Amém? E quando eu aceito a Cristo, então eu recebo o toque do Espírito Santo. Então é como se eu recebesse um sopro de vida. E aquilo que estava morto, porque o que me conecta a Deus é o Espírito. Aleluia. Agora eu recebo o fôlego para ser conectado a Deus. Então eu começo a ter uma conexão com o reino dos céus. Aleluia. Eu começo agora a ter que aprender como viver nesse reino. Esse reino tem que ter obediência, como a Cássia falou ali. Nessa série que eu via, tem que ter uma série de movimentos de obediência. Por exemplo, eu quero entrar na presença da rainha. Eu não entro de qualquer jeito, eu nem posso entrar de qualquer jeito. Nem me deixam entrar de qualquer jeito. Eu preciso ser anunciado. Ela precisa dizer que sim, ela vai me ver. Então há uma preparação para entrar na presença dela. Isso que é uma pessoa. Amém? Então, quando eu sou anunciado, eles dizem algumas regras. Olha, quando você entrar na presença dela, se ela estiver de pé, fica de pé. Só fala quando ela falar. Então, entram na presença dela e ficam de pé mudo, porque às vezes ela não fala nada. Então, há uma preparação para entrar na presença dela. Isso que é uma pessoa. Amém? Então, quando eu sou anunciado, eles dizem algumas regras. Olha, quando você entrar na presença dela, se ela estiver de pé, fica de pé. Só fala quando ela falar.
Então, quando ela senta, a pessoa sabe que pode sentar. E quando ela diz, né, seja bem-vindo, ela fala alguma coisa, então a pessoa ela pode responder. Tem toda uma obediência, tem todo um seguimento no reino, se você quer algumas coisas. Amém? E o reino dos céus não é diferente. Às vezes a nossa cultura atrapalha. Não dá para entrar no reino da Inglaterra com a cultura brasileira, irmãos. Você é inaceitável, você é expulso daquele ambiente. E às vezes a gente não compreende o reino dos céus, não estuda o reino dos céus, não busca compreender o reino dos céus, e a gente quer entrar na presença do rei de qualquer forma. Só que a gente não sabe por nós mesmos. Por isso que quando aceitamos a Cristo, recebemos uma capacitação chamada Espírito Santo de Deus, que muitas vezes é pouco falado. A gente às vezes dá pouca importância, sabe pouco de como Ele age na nossa vida. E por isso a gente acha que é de qualquer jeito. Amém? Por isso que a gente pensa que pode fazer do minha vontade. Por isso que é tão renunciada a nossa vontade. Por isso que eu digo, né, que eu estou dando exemplo do reino da Inglaterra. Não adianta ir, não, mas a minha vontade é comprar uma terra e eu quero morar nela 200 anos, quero passar para o meu filho. Vai dizer, não, aqui o regulamento não é esse. A tua vontade não vai ser cumprida porque aqui existe um regulamento de uma vontade já estabelecida. E é a vontade da rainha. Amém? Então nós precisamos deixar ser arrancados de algumas culturas, de alguns ensinamentos, se nós queremos o reino do céu. Amém, irmãos? O reino dos céus não é algo para ser vivido depois da morte, meu irmão. É algo que se começa a viver aqui. Senão você vai ser um ET quando cair lá dentro do reino dos céus. Deus te prepara aqui para o céu. Por isso nós temos igreja. Igreja é um seguimento. Não, mas a igreja não é perfeita. Claro, porque ela está ainda num comando humano. Mas ela trata das coisas de Deus ainda. Amém, irmãos? E a Bíblia diz, não deixai de congregar como alguns deixam. Então quando eu entro no reino dos céus, eu entendo que eu preciso congregar. Mas eu não tenho vontade de congregar. Mas o reino dos céus não fala da minha vontade. Fala de algo estabelecido. Esta aqui está tudo que o reino de Deus estabelece. Para um bom cumprimento. Ele não deixou a gente voando, vagando. Amém? Eu ouvi um comentário de uma pastora muito interessante. Porque hoje nós estamos ainda vivendo uma pandemia, não é o início, eu não sei se é o meio, eu não sei se é o fim, eu não sei o que se trata ainda, onde ela está. Só Deus sabe. Amém? Então, se viveu muito esse primeiro impacto da pandemia, de vermos muito, assistirmos o culto pela internet. Glórias a Deus que houve esse mecanismo nesse tempo. Amém? Mas muitos decidiram congregar em casa, vendo pelo YouTube, me satisfazendo. Não, eu estou congregando. Irmãos, e essa pastora fez uma comparação excelente. Ela disse, quando você está com fome, vai para a internet e vê um sanduíche, mata a tua fome? Achei, não mata a tua fome. Que bom se matasse, economia, paga só a internet e está tudo resolvido. Mas o reino de Deus sabia que eu precisaria congregar a uma igreja, habitar com pessoas. Porque isso que eu estou falando de congregar, de ver culto pela internet, isso aí acontece antes já da pandemia. Ela só se intensificou de um tempo para cá. Amém? Então, o reino dos céus diz que eu tenho que congregar. Porque é o lugar aqui que você vai ser forjado. Amém? Agora eu quero apresentar meu filho, ele nasceu. Chega na frente da internet e apresento-te. Existe lógica dentro disso? Ela é só um meio de quando realmente há uma impossibilidade de eu não estar aqui. Glórias a Deus.
Pessoas às vezes estão acamadas, estão realmente impossibilitadas, realmente, irmão. Porque às vezes a gente diz que está impossibilitado, mas a gente não está impossibilitado. A gente ainda consegue. Um esforçozinho a gente ainda consegue. Amém? Eu estou falando de algo bem impossibilitado. Então, para isso, Deus tem esse meio, glórias a Deus, que há esse meio. Mas sem isso, o teu lugar é congregando. Porque o reino dos céus disse que nós deveríamos de congregar. Isso é só um exemplo do que o reino dos céus tem para nós. Amém? Isso que eu quero te falar é quem é esse Espírito Santo. Se eu conseguir falar tudo que eu possa falar, porque é difícil explicar essas coisas, porque são coisas intensas, grandes aos nossos olhos e entendimentos. Mas é possível uma parte. Amém? Então, quando eu digo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu recebo fôlego de vida. O meu espírito nasce para ter conexão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sabe tudo de Deus. Amém? O Espírito de Deus vem nos convencer dos caminhos que devemos de seguir. Então nós não estamos sozinhos. É um reino com vários regulamentos. E sabe como funciona a nossa vida e do que devemos praticar ou não praticar. E é através do Espírito Santo de Deus. Amém? Só que esse Espírito, irmãos, ele é muito sensível. Esse Espírito, ele é uma pessoa, então ele não gosta de ser tratado como qualquer coisa na tua vida. É um dos símbolos que mostra o Espírito Santo. Diz que é um pássaro chamado uma pomba. Que quando Jesus se batiza, essa pomba aparece como símbolo do Espírito Santo. Ele tem várias simbologias. Ele tem o fogo, ele tem a água, ele tem o vento. Mas estudando um desses animais, para quem conhece esse animal, se ele está por aqui, por exemplo, e você ouvir ele comendo, se você não ir com muita calma, ele escutar um sonzinho assim meio fora, que ele percebe uma ameaça, vamos dizer assim, ele se afugenta bem rápido. Amém? O Espírito Santo é muito sensível. Ele não habita na gritaria. Ele não habita na raiva. Ele não habita na murmuração, na ingratidão, na insatisfação. O Espírito Santo é muito sensível. Se você quiser ser guiado por Ele, você vai ter que ser dotado, conhecer como Ele é, para se achegar a Ele. Amém? Para ouvir essa voz perfeita de uma direção perfeita Ele tem para nossas vidas. Glórias a Deus. Existe uma maneira dele fazer, existe uma maneira dele se achegar. Ele veio com uma missão. Aí em João 16, eu oro todos os dias para que ele cumpra em mim o que ele veio fazer, sabe? Que eu não seja empecilho, porque eu quero ouvi-lo. Eu sei que ele é perfeito e quando eu ouço, dá certo. Mas quando eu não ouço, dá errado. Em João 16, 7, nos diz assim, Jesus falando para os discípulos. Diz assim, mas ele está dizendo, eu vos digo a verdade. Convém vós que eu vá. Ele está dizendo que Jesus, ele está dizendo aos discípulos, eu vou para o céu. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Ele é alguém enviado de Deus. Ele vem do céu, irmãos. Glórias a Deus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele que nos convence do pecado. Nenhum homem consegue ser convencido do pecado. Ele diz, ele vai vir para quê? Ele tem uma missão de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier,
9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já é julgado. Aleluia. Por que ele vem nos convencer do pecado? Porque nós não vimos o pecado. E muitas das nossas ações a gente não vê que é pecado. Por exemplo, quando você está amargurado, você está com falta de perdão por alguém. O que te convence? Aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me maltratou, aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Então nós temos argumento, a carne argumenta e o Espírito diz, isso não faz bem para ti, filha. Então ele vem convencer se é pecado você carregar essa amargura. Isso não te faz bem. Perdoa. Porque o que eu tenho para prosseguir contigo precisas estar perdoando. Por quê? Porque Deus te perdoou, filha. É assim que Ele conversa comigo quando eu tenho argumentos. Deus veio a esse mundo porque você não tinha conexão com Deus e não tinha nada que eu pudesse fazer, que eu poderia ter conexão com o reino dos céus, se não foi pelo sacrifício de alguém limpo, perfeito, sem pecado algum. Se fez pecador. Talvez Jesus diria, isso é injusto. Era injusto, mas Ele se fez injusto por nós. Então Ele me perdoou. Isso por que você não pode perdoar? Eu sou santo. Ainda que você não tenha feito nada por aquela pessoa, mas você fez para outra. Amém. Quem convence essas coisas poderosas na nossa vida é o Espírito Santo. Ele vem com a sensibilidade, com a suavidez dele, com carinho, ele diz, filha, larga. Filha, tu está sofrendo tanto, larga. Aí você vai dizer, não, mas Jesus, mas me fizeram mal. Filha, julgaram o teu Senhor Jesus também. Feriram o teu rei também. Irmãos, são coisas que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Mas você deixa. Ele é educado ao extremo. Eu não sei se você já viu alguém educadíssimo, honroso. É o Espírito Santo de Deus. Eu sempre oro assim, Espírito Santo, faz em mim aquilo que tu vieste fazer. Que eu não seja empecilho para a tua obra na minha vida. Porque nós somos empecilhos. Porque nós temos vontade. A palavra do Senhor diz que a carne milita contra o Espírito. A carne luta contra o Espírito. Porque a carne, ela pensa nas coisas de hoje. Mas o Espírito tem as coisas para depois. Aleluia. A carne, ela pensa no momento que ela está vivendo. E o Espírito sabe de um céu que nós temos para habitar. Glórias a Deus. Então existe um governo. Mas eu, pastora, eu gosto de cuidar do meu nariz. Complicado. Porque entrar no reino dos céus, você vai ter que deixar o nariz em algum lugar. Menos nesse lugar. Deixa só para cheirar. Porque no reino dos céus, o seu dono, existe um dono que se chama Deus, o Rei. Ele é dono de você. Mas Ele não é dono para te maltratar. Ele não é dono para te julgar. Ele não é dono para querer o teu mal. Ele diz, eu sei que pensamentos eu tenho a teu respeito não são pensamentos de mal, mas pensamentos de bem, para dar o fim que desejais. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, Ele vem para nos convencer dessas palavras entrarem na nossa vida e serem governantes da nossa vida. Nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Quem vai te convencer desse ânimo, irmão? Porque a carne vai dizer, a carne vai gritar. Está difícil, está impossível, está gritante dentro de você.
E a palavra vem do reino dizendo assim: ânimo. Aleluia. Te anima. Me busca. Em Efésios 5, um pouquinho mais para frente. Aleluia, não tem como, não tem uma empolgação de falar dele. Ele mora conosco. Em Efésios 5:18. Você compreende a preciosidade que Deus nos deu? Ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar alguém, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Toda manhã, quando eu acordo, eu não consigo dizer bom dia só para Jesus. Eu digo: bom dia, Jesus, meu Salvador. Bom dia, Deus, Criador dos céus e da terra. Bom dia, Espírito Santo, tu estás aqui comigo. Tu vieste para mim. Tu viestes para mim. Tu vieste para me dar auxílio, que eu te ouça. Essa é sempre a minha oração na manhã. Que os meus ouvidos sejam agora destapados. Que toda surdez, porque a gente às vezes pode estar ouvindo, mas ouvindo diversas vozes, menos a dele. Talvez eu conheça diversas vozes, mas você conhece quando ele fala? Em Efésios 5:18 nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolação, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Ele dá uma comparação, como eu tinha falado aqui, da Inglaterra para o reino dos céus, de alguém que governa o reino, de que eu tenho que submeter. Agora ele compara que ser cheio do Espírito Santo, ele me compara com alguém embriagado. Alguém que se embriaga, como ele fala, de qualquer seja a bebida, ela não domina mais a si mesma. A bebida que domina ela. Ela fica dominada pelo controle daquela bebida. E ele diz: agora não se enche dessa dominação, mas se enche do Espírito, seja dominado por ele, seja embriagado por ele, ao ponto de você não ter controle de você, mas ele ter controle de você. Você consegue imaginar a intensidade do que Deus quer nos dar e de que nós não usufruímos? Isso tudo que ele está nos dando não é para viver no céu. Ele está nos dando para viver aqui. Mas é difícil. A gente tem sempre essa bendita palavra na boca. É difícil, mas é possível. Essa tem que ser a nosso entendimento. Porque a gente, quando escuta alguém falando difícil ou fala difícil, parece que a gente engaja a palavra impossível. Não, difícil não quer dizer que é impossível. Difícil talvez vai te trazer alguns esforços, mas há possibilidades. Irmãos, alguém que precisa perdoar sem Deus, eu te digo uma coisa: nunca vai perdoar. Não, é impossível. Aí cabe essa palavra. Só há perdão conduzida pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Só existe um lugar para liberar essas coisas, quando o Espírito Santo de Deus te convence, e você é convencido, você é dominado por aquilo que Ele diz, porque o que Ele diz é bom, irmãos. Amém? É o melhor para nós. Mais ou menos aquilo que quem tem filho sabe. Filho, eu não te deixo ir naquele lugar hoje, porque eu sei o melhor para ti. É terrível ouvir isso, né? Nenhum filho gosta de ouvir isso. Porque um pai tem a visão de um futuro. Ele sabe daquilo que você ainda não está maduro para entender. Então ele não te deixa hoje. E hoje você fica irritado com o teu pai. Só que um dia você vai entender, quando chegar no lugar do teu pai, que o que ele estava falando era certo, era perfeito. Aleluia. Esse é o Espírito Santo. Por isso, ainda que seja assim irritante, obedeça. Porque ainda Ele sabe qual é o melhor lugar. A Bíblia ela não vem dizer o que você pode fazer e você não pode fazer para te castigar.
enxerga à frente. A palavra de Deus nos enxerga à frente daquilo que nós não vimos hoje. Aleluia, mas Ele vê. Eu vi um relato de um piloto de avião. Ele falando assim que quando ele está voando e de repente ele se depara à frente com uma tempestade, ele precisa ligar para a torre e dizer para a torre: olha, eu estou vendo que para a esquerda é melhor, eu posso ir? Aí algumas vezes a torre permite. Só que ele disse que tem algumas vezes, pelo nosso pouco entendimento, a torre não permite. A pessoa disse assim: é mais seguro você ficar na tempestade. Porque o que eu estou vendo da esquerda e da direita, que você não vê no momento, é pior do que estar dentro da tempestade. Olha ali. Quando eu vi aquilo, eu disse: só pode ser coisa do Espírito Santo isso. Aleluia. Às vezes a gente não entende por que não tira a gente da tempestade. Mas alguém cheio do Espírito Santo se mantém firme e confiante. Que muitas vezes a tempestade é que nos ensina. A tempestade é que nos amadurece. A tempestade é que nos forja. A tempestade é que nos coloca no eixo de ouvir o Espírito Santo de Deus. Assim você pode ler a José do Egito. Aleluia. E muitos outros. Você pode ler Abraão. Você vai ver esses homens. Não foram tirados da tempestade. Foram forjados na tempestade. Viram Deus. Aleluia. Mas tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. Me ajuda aqui, amor. Que aqui está com... Vou colocar isso aqui no meio para ficar mais visível. Só uma ilustraçãozinha. Amém? Entra mais o reino dos céus. Que habite mais o reino de Deus. E o entendimento faz a gente usufruir disso. Amém? Então, esse copo aqui sou eu. Porque a Bíblia diz que eu sou habitação, morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Colou. Ficou aí. Aqui eu coloquei um sorrisal, aquele efervescente. Eu coloquei ele aqui. Até então você estava vazio. Sem forma. A Bíblia diz que lá em Gênesis, o mundo estava escuridão, sem forma, vazio. E ele pairava, né? Ele não estava no mundo. Assim somos nós. Nós estamos, sem Cristo nós somos vazios, sem forma, sem essa presença. Então um dia o meu coração acelera, porque foi assim o dia que me convidaram a aceitar Jesus. Foi igual o encontro do namoradinho. O meu coração acelerou. Quando disseram assim: levanta tua mão se você quiser e aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Meu Deus, eu comecei a suar naquele momento, um frio, um calor, uma tremedeira. Foi assim, emocionante a minha aceitação com Ele. Eu disse: eu quero. Porque eu realmente me sentia assim, sem forma, vazia. Buscando sempre em coisas a minha satisfação. E quando eu alcançava o que eu queria, não fazia sentido. Então eu queria outra coisa. E eu disse: eu quero. Eu levantei as minhas mãos e eu aceitei. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Guiada pelo Espírito Santo já. Amém? Esse aqui é o Espírito Santo de Deus. Agora ele entra, ressuscita o morto que estava em você, dá vida a uma conexão com o céu. Amém? Só que se eu ficar nesse lugar só, esse lugar não é cheio do Espírito Santo. Esse lugar tomou o primeiro passo de muitos. Amém? Muitas vezes eu quero ser cheio, mas eu estou só nesse passinho aqui há anos. Eu só digo assim: eu aceitei a Cristo. Há anos eu só estou nessa única declaração.
Só que tudo que eu estou dizendo para você, ser submetida, estar sujeito ao reino dos céus, escutar o Espírito Santo, esse só é o primeiro passo. Aleluia. Até aqui ele não fez ainda efeito nenhum. Ele me ressuscitou a várias possibilidades que agora eu preciso buscar. Amém? Então agora eu vou me encher do Espírito Santo. Eu vou me encher da palavra de Deus. Eu vou orar, eu vou congregar, eu vou agora obedecer a palavra de Deus. Então agora eu começo a ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo se dissolve em mim como se fosse um em mim. Glórias a Deus! Você pode dar glórias a Deus? Porque Ele me dá o acesso e Ele também me dá água para ser cheio dEle. Ele me dá a própria água dEle para me encher dEle unicamente. Aqui, agora eu começo a me encher dEle. Agora eu leio a palavra. Eu pratico a palavra. Eu entendo a palavra porque Ele me dá todos esses meios. E eu começo então a buscar sensibilidade ao Espírito Santo. Só que sempre vai ter mais. Mas você pode ser cheio, você pode ser transbordante. Você pode transbordar. São rios de águas vivas que lhe fluem do seu interior. Glórias a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Se enchei-vos do Espírito Santo. É isso que Ele está dizendo. Não basta apenas eu parar num lugar. Eu, como a Cássia falou, preciso ser progressivo. Continuamente existe uma fonte inesgotável para mim. Mas diariamente eu preciso ser convencida do pecado, da justiça, do juízo. Eu preciso ser convencida que Jesus veio me justificar. Convencida que haverá uma justiça. Eu preciso ser convencido todos os dias. Deixe o ministério do Espírito Santo fluir em você antes de você querer fazer o ministério. Deixe o Espírito Santo cumprir o ministério de você. Qualquer cumpra a vontade dele. Amém. Leia a palavra. Eu não estou com vontade. Aí você vai lembrar. A carne milita contra o Espírito. O Espírito quer a palavra. A carne não quer. Aleluia. A carne não quer pensar. A carne não quer isso, não quer aquilo. Aí você vai lembrar. Mas eu obedeço ao Espírito, não à carne. Porque a carne vai ser pó novamente. Mas o Espírito vai com Deus. Aleluia. Então você começa a dizer quem governa em você. Quem governa em você? Você se submete ao governo dos céus? Então você vai usufruir do reino dos céus. Você vai usufruir da abundância de Deus. Aleluia! Deus quer fazer muito em nós. Deus quer cumprir o propósito dele, mas o primeiro propósito é você deixar o Espírito Santo cumprir o ministério dele. Qual é o ministério dele? Te convencer do pecado. Te convencer da justiça, do juízo. E te dar paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Mas são coisas, irmãos, existem tantas impossibilidades ao nosso meio. Eu quero te dizer que alguém que não encontrou essa abundância do Espírito Santo não consegue ter fé. Ela pode declarar fé, porque ela é um copo com o Espírito Santo. Ela pode até dizer o que é fé, mas não tem prática de fé, porque essa prática vem com o convencimento do Espírito Santo. Ele te dá essa segurança, o Espírito Santo. Além, eu estava aqui domingo passado, adorando a Deus, até compartilhei com a pessoa. E a gente tem que fugir de diversos pensamentos, né? Quando a gente está adorando. Vem diversas coisas na nossa mente, coisa nada a ver. Mas a gente tem que ficar ligado, porque o Espírito Santo, ele está presente. Eu estou no ambiente dele. Eu estou querendo estar conectada com ele.
e me veio a imagem do meu guarda-roupa. Vê se pode uma coisa dessa, Satanás. Mas quando você conhece a palavra e você conhece o Espírito Santo, ele quer falar muitas vezes algumas coisas assim. Aí eu perguntei para ele, eu aqui adorando, e perguntei, porque eu quero estar com ele, eu creio que ele está comigo. Eu disse assim, o que tu queres do meu guarda-roupa? Ele é dono de tudo. Me deu para usar um tempo e depois não é meu. Aí ele me mostrou 2 peças de roupa. Amém? Eu disse. Só que eu não sei para quem. Na hora ele já mostrou quem. Isso é estar ao governo. Parece ser simples. Será, irmão? Nós somos tão egoístas. Nós somos tão egoístas. A roupa pode estar rasgada e tu estás ainda lá guardado no teu guarda-roupa. Meu Deus, eu estou ensinando meu menino a doar. Sempre eu ensino constantemente a ele dar. Esses dias ele chorou tanto, ele estava com a cabeça do bicho aqui, o bicho descabeçado, ele não queria doar. Olha a nossa natureza como é. Chorando. Mãe, eu não quero dar ele para mim. O filho, mas Deus se agrada, eu tenho que explicar para ele, você vai ser honrado, Deus vai ficar feliz contigo. Mas eu não quero dar, ele dizia. Olha como nós somos, eu olho para ele e eu vejo o que a gente é. A gente só é uma criança crescida, mais nada. A muita gente não difere nada de uma criança. Ou nós somos piores, né? Porque uma criança hoje brinca, aí ele se bafeteia, um bate aqui, outro bate ali, daqui 5 minutos eles estão brincando de novo. E nós ficamos anos com a cara virada com aquele que deu uma bofetada. Amém? Então o Espírito Santo, ele quer convencer a gente dessas coisas maravilhosas. Ser conduzido por ele. Peça essa direção, seja cheio, ouve a palavra. Porque não dá para ser cheio e conduzido sem você ouvir, sem você ler, sem você honrar essa palavra na tua vida. Glórias a Deus. Essa semana, ele é lindo, gente. Ele é lindo, ele está com a gente assim. Ai, meu Deus, eu quero que ele seja um grude comigo. Essa semana a gente fez um propósito. A gente não é de anunciar, amém? Mas para a edificação da tua fé, né? A Bíblia diz que dá com uma mão que a direita não saiba, mas eu vou te falar com uma edificação. Para que você também se encoraje. Então tem coisas que muitas vezes o Espírito Santo não me pede, mas eu sei que eu devo fazer. Porque está aqui. Amém? E então nós fizemos um propósito, eu e meu esposo, de fazer um jejum. A semana inteira, sem comer carne, frango, doce. A única comida, para ser mais fácil dizer o que não era, só o que a gente comia. Salada e frutas e verduras. Só isso. Fruta e verdura. Fruta e verdura. Eu tinha mais o que inventar para fazer. E a gente ainda achou, não, já que a gente vai comer alguma coisa, a gente nem vai passar tanta fome. Meu Deus do céu, que sacrifício, irmão. Podia comer um abacaxi que era doce, mas eu queria o chocolate. Né? Podia comer qualquer coisa doce. Né? Como aquilo a gente tem. Né? Eu disse, meu Deus, estou passando abstinência, disse para ele. E disse que eu ainda podia me alimentar. Vamos dizer, era um jejum que se alimentava, mas não todas as coisas. E sábado pela manhã eu já acordei e disse assim, amor, vamos tomar um café. Nosso jejum já foi entregue, né? Vamos tomar um café, vamos comer um pão. Glória a Deus. Vamos no mercado. E aí chegam os irmãos lá em casa. Não sabiam de nada. Isso é lindo demais. Não sabiam de nada mesmo. Nem sei se eles foram para fazer isso. Eu não perguntei. Não sei se foi só uma visita, o que foi. E chegou perto do meio-dia e perguntou, vocês vão comer fora? Eu disse, não, vou fazer uma comida em casa. Ah, vocês gostam de tal lugar? Eu disse, show de bola aquele lugar. Daí ele disse, eu quero convidar vocês. Levaram a gente num restaurante que praticamente só é carne. E não levaram só eu e meu marido. Toda a minha casa foi abençoada. Nos levaram e nos abençoaram. Bem, né? Eu vi assim o quanto ele não precisava. Eu não fiz com essa função, amém, irmãos? Eu fiz para agradar a Deus. Eu fiz porque nós precisamos sentir a necessidade de algumas coisas.
e às vezes só deixando de lado. Amém? Eu não quero saber o valor de alguém só quando eu perco. Eu quero saber antes o valor. Eu quero dar antes o valor. Eu não quero saber o valor de quanto o Espírito Santo é valioso quando eu o perder. Eu quero dar valor a Ele. E o jejum nos faz dar esse valor a essa presença. O quanto Ele nos sustentou. Sabe, Deus é lindo. Eu não consigo expressar. Eu quero viver num lugar, eu tenho pedido para Jesus, eu quero sair da misericórdia, eu quero viver na graça. Porque misericórdia é aquele que está toda a vida pedindo perdão, precisando do perdão. Eu quero viver na graça do amor. Eu quero ser constrangida pelo amor dele. Eu quero ser constrangida pela presença dele. Mas para isso eu preciso me entregar, eu preciso buscar, eu preciso estar nesse lugar. Aleluia! Enchei-vos do Espírito. Por isso que a gente diz que a nossa doutrina é ser cheia. Porque quando nós somos cheias do Espírito, Ele conduz a cada um da necessidade perfeita. Porque hoje nós não vivemos mais no tempo da lei, de diversas regras. Agora mudou. O sacrifício foi único. Jesus Cristo. Para nos dar esse livre acesso. Antigamente na lei, quando se pecava, se então teria que ir sacrificar um animal. Para que fosse perdoado e coberto o seu pecado. Era como colocar o seu pecado debaixo do tapete. Agora Jesus vem e Ele lava o pecado. Ele limpa o pecador. Amém? Ele não cobre mais. Agora Ele não há mais cobertura. Mas só que essa liberdade muitas vezes de não seguir regras. Porque ainda existem regras sim. O reino de Deus é estabelecido em diversas delas. Só que Ele quer que você cumpra em amor, em gratidão, em ser grato por esse Deus que fez por você e faz por você e fará por você. Aleluia! Glórias a Deus. Então ande nesse lugar cheio de Deus. Pastora, está difícil, eu não consigo perdoar, eu ainda sou rixosa, eu ainda faço coisas que eu sei que é pecado, eu isso, eu aquilo. É porque você está longe do Espírito Santo. Você está precisando ficar mais com Ele. Aleluia. Porque eu sempre achei que um dia eu ia ficar bem curada. Como eu planejei esse dia. Quando meu pai viesse me perdoar, viesse me pedir perdão. Sempre achei que era ali que eu ia ficar liberta da mágoa. Que ali que eu ia ficar liberta de muitas coisas, de rejeição. Só que, irmão, Ele não fez isso. E eu estou liberta. Porque eu precisava era liberar perdão. Ser curada e tocada por Ele. Porque é Ele quem cura. Irmãos, é Ele. Ainda que outros venham e se redimem para você. Só que é Ele quem cura. É Ele quem restaura. É Ele que traz o novo para nós. Amém? É Ele. O teu lugar de se encontrar é Ele. Ai, os outros não fizeram. Nem vou falar o lema da vaca que ando falando por aí. Não te pediram perdão. O meu negócio é com Ele. O meu negócio é com o Espírito Santo. O meu toque, a minha necessidade de cura é com Ele. A minha libertação é com Ele. Se outros não querem, mas eu quero. É com Ele, é o acesso dele para comigo. Aleluia, se eu nasci de novo para esse acesso, eu quero esse acesso, eu quero me encontrar com esse libertador, com esse restaurador. Aleluia, é esse lugar, esse é o nosso lugar. Como uma canção diz aí, os levitas me ajudam, eu quero ser esse lugar, até me tornar esse lugar. Aleluia, guiada pelo Espírito Santo. Ainda que eu não entenda, e muitas vezes você não vai entender. Como um filho, quando você quer falar para ele, ele não entende no início. E ele realmente não entende. A opção dele é só obedecer. Aleluia.
Eu tenho uma imagem. E eu quero chegar nesse lugar aqui, ó, com ele. Me dá a mão. Aqui na frente. Quero andar assim, tão dependente dele, que eu não preciso mais ver. Porque quem eu ando sabe aonde eu devo ir. Quem eu confio sabe aonde eu devo ir. Isso me lembra Paulo. Paulo ficou cego por 3 dias. Ele não olhava fora, mas ele enxergou dentro. Ele enxergou Deus dentro. Ele conheceu o Espírito Santo dentro. Eu quero me encher a poder fechar os meus olhos e confiar aonde estão me levando. O vento vem, o vento vai. Eu não sei para onde ele sopra. Eu só sei que eu vou. E o que ele me pedir, eu posso dizer sim. O que ele disser que não, eu diga não. E que eu não seja vítima de sacrifício, vítima de sofrimento. Mas eu sei que tudo coopera para o meu encontro com ele. Eu sei que tudo coopera. Feche os teus olhos. Mas feche ele e olhe o teu coração. Envolto em tua presença, Nós te queremos, Espírito aos teus pés Porque tu vieste para nós, eu para revelar a Deus. em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Você quer esse lugar? Escuta o que ele diz. Não vim atrás de bênçãos. Deixa um pouco de lado o que você quer. Jesus, não deves nada Não para deves nada para mim. mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração pra ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti, nada mais. Um dia me fizeram um convite. E hoje eu quero fazer esse convite para você que o seu coração está aí acelerado. Só quero a ti.
Eu quero te convidar a levantar as tuas mãos e dizer: eu te aceito, Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Ali no seu lugar, levante a sua mão. Levante a sua mão. Diga: eu aceito, Jesus. Eu te aceito, Jesus. Você que está ali sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus, recebendo toque de vida, recebendo sopro de vida. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.